Boa noite, Brasil. Bom dia, Austrália. Acorda, Pedrinho, que hoje o bagulho vai ficar louco aqui no nosso episódio do Onde Parar Parou. Eu trago comigo hoje duas convidadas. A primeira é minha tosse de um mês, fazendo aniversário. E a segunda é minha querida amiga Farmaco de Milhões, que vem cheia de novidade, inclusive sobre medicina integrativa, que a gente vai bater muito papo sobre isso. Priscila Sartori. Oiê. Oiê, olá. Eu me senti um remédio agora, fármaco de milhões. Farmaco de milhões. Eu sou uma caixinha. Consumir de 8 em 8 horas. No mínimo. No mínimo. A meia-vida prolongada. Tá aprendendo, hein? Tô me esforçando, tô conversando estudando. muito comigo. Convivência, né? Pô, Pri, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Na sua agenda super corrida. Você faz pouca coisa já, Quase né? nada. Quase nada, né? 5 profissões, 5 áreas de atuação, tá tudo bem. Fora crossfit, fora musculação, pedal, exato. Corrida, mãe Musculação também. a gente deixa de lado. Né? Né? Mãe nas horas vagas. Mãe nas horas vagas. Tá fácil pra nós bom, de ver. Tá bom, tá fácil. Tá fácil. Pô, brigadão por ter vindo aqui. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. E é sempre um prazer conversar contigo, Pô, né? irada, né? Com cerveja, sem cerveja, Exato, com café, sem café. Com água, vambora. Que legal, meu. Pri, eu vou contar pro Brasil inteiro, tipo, sua trajetória, né? Como é que você chegou aonde você tá, o que você já fez da vida. Qual foi seu primeiro flerte, assim, com a parte química, com a parte de saúde? O que te levou a chegar e falar assim, meu, acho que é isso que eu quero pra minha vida? Primeiro, você tá preparado para me escutar 3h30? Não temos limite. Eu vou falar 35 anos de vida. Bora! É isso que a gente quer. Bom, primeiro, assim, é um desprestígio para mim, né? Ficar depois da sua tosse. Não, mas brincadeiras à parte, eu sou farmacêutica bioquímica de formação. Eu sempre gostei muito da área da saúde, né? Eu queria fazer odonto, até que eu precisei colocar aparelho. Aí eu falei, nossa, dente é uma coisa estranha, assim, né? Sim. Não é igual cuidar da saúde, é meio trash, né? Eu falei, acho que eu não quero. Perto daqui, alicate. Não quero ser dentista, Aí eu prestei vestibular para físio, mas aí eu fiquei me imaginando quebrando os velhinhos tudo, assim, porque eu não tenho muito tato, muito jeitão, né? Meu filho que o diga. Então eu decidi fazer farmácia. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 12 anos. Ele tá grande pra caramba, vejo meu nas brother fotos. já. Legal, já não é mais só meu filho, é meu brother. Nossa, que demais. Muito isso. gostoso. E aí eu decidi fazer farmácia. Na verdade, nem sabia o que estava fazendo, tá? Caí lá de paraquedas, assim, na Universidade Católica de Santos. A 4ª melhor do Brasil, desculpa. Que isso, hein? E aí fui me apaixonando, né? Como uma boa nerd que sou, fui me apaixonando. E aí quando eu vi, eu tava fazendo tudo, né? Sim, pra variar. Fazia iniciação científica, dava monitoria. E sempre gostei muito. E aí quando eu tava no penúltimo ano da faculdade, eu achei que queria ir para a área hospitalar. Eu fiz N coisas, assim, nessa trajetória, né? Eu fiz alguns estágios na RPBC, na refinaria. Fiz estágio no presídio. Nossa, eu coletava escarro dos presos. Caraca. Para identificar quem tinha tuberculose. Foi bem legal. Porque é uma doença meio que comum, né, nos presídios. Exato. E é pouco abordado esse tema também. E principalmente por conta das condições que eles vivem, né? Sim. Eles tomam banho gelado. Muita umidade ali. Muita umidade, exatamente. Então a gente queria entender aí qual que era o perfil de acometidos, né? Sim. Na área da saúde a gente diz que todo mundo tem o seu bacilinho de coli no seu pulmãozinho, né? Sim. E basta uma queda na imunidade. Ali, Opa! Né? Se você pesquisar, você vai ter, pode ter certeza. E aí, assim, fui fazendo de tudo um pouco e aí achei que queria ir trabalhar no hospital. Entrei no hospital, só que aí eu, como uma boa, né, uma boa vivã, engravidei. No último semestre da faculdade. No último semestre? No último semestre. Caraca. Já tinha passado no mestrado no Ceará, achava que queria fazer saúde pública. Já tinha passado em iniciação científica no Hospital das Clínicas. E acabei, assim, dando um stop aí em tudo isso. E fui trabalhar aí num grande hospital da região. Sim. E fiquei só 14 anos. 14 anos. Só 14 anos da minha vida Caraca. lá. Foi uma trajetória bem legal, assim, sabe? Porque eu tive grandes oportunidades de crescimento. E no decorrer dessa carreira, eu descobri que eu não era só farmacêutica.
Eu virei gestora, né? Assumi aí um cargo diretivo e sempre trabalhei muito com saúde, sempre trabalhei muito com médico, você sabe. Ficava aí online, dedicação exclusiva 24 horas por dia. Eu lembro, a gente no Rio de Janeiro, mó sol, praia bombando, e Priscila aqui, olha, então, eu queria saber quem autorizou aquela entrada. Cuidando da portaria, né? Exato. A gente fazia essas Tava coisas. fácil pra nós aí. Tava super fácil. Caramba. Mas, Pri, só pegando, eu acho muito interessante essa tua trajetória dentro desse hospital, porque eu acho que, assim, pelo pouco que eu acompanhei uma parte da sua carreira, Sim. eu acho que foi ali que você realmente encontrou, não o seu propósito, mas ficou bem latente ali essa sua vontade de, eu quero agora pegar uma parada pra mim, fazer algo grande, né? E dentro dessa sua carreira, foi, assim, meteórica, né? Você foi subindo, subindo, subindo. Você incomodou muita gente lá dentro? Demais! Primeiro eu vou falar dessa questão do propósito, porque eu acho que você fez uma leitura bem legal, assim, sabe? Meu propósito, na verdade, nunca foi meu propósito sempre foi ajudar pessoas. Uhum. Hoje, se você pergunta, Pri, qual que é o teu propósito de vida, de fato, é ajudar pessoas. Então, tudo que eu construí, tudo que eu fiz foi com esse propósito mesmo. Que legal. Só que aí é legal, né? Porque a gente começa a brincar um pouquinho de dança das cadeiras, Sim. né? E, cara, para trabalhar comigo, ou tá afim de trabalhar ou não vai rolar, entendeu? Porque quando você pensa em saúde, as pessoas dependem de você. Sim. Então você não pode brincar. Você tem que trabalhar, real. Uhum. E, assim, ali eu aprendi tudo que eu quero e tudo que eu não quero, né? Exatamente. As questões políticas, para mim, são muito conflitantes. Eu sou como você, esses dias eu vi que você postou política, não gosto de discutir também, não gosto de discutir. Sim. Eu acho que isso independente de questões partidárias, né? Qualquer tipo de organização que defende um idealismo próprio, ele não tá pensando na população. Sim. Né? Não tem interesse em comum, na verdade, com o todo, né? É o que eu tava comentando. A direita não olha para a esquerda não olha para a direita e o centro olha para baixo. Aí fica muito complicado de chegar no senso comum, né? E aí as pessoas começam a falar de políticos e não falam de política. E a política é uma ciência que discute a organização do povo. E aí acabou, não vira mais discussão política, vira um jogo de interesses, Exatamente. Né? E hoje as pessoas, elas não escolhem a partir de princípios e propósitos. Elas escolhem a partir de figuras, personas que elas idealizam ser ou se identificam. Sim, tem afinidades ali. Exato, né? E não pensa que aquele cara tá ali pro teu exercício da cidadania. Exato. Né? Para te representar de fato. Exato. Então eu pude conviver um pouquinho com tudo isso aí. E assim, eu nem gosto de defender essa bandeira, tá? Você sabe, eu não tenho milindres. Mas o fato de ser mulher, cara, incomoda mais ainda. Muito, com certeza, meu. Mulher em cargo de destaque, tomadora de decisão. Você deve ter incomodado uma galera lá. Bastante. Mas é isso, nós estamos aqui pra incomodar geral mesmo. Eu tô acostumada assim, sabe? Em toda a minha carreira eu brinco que eu sou mó patinho feio. Sério? Tipo, aonde eu entrar eu vou gerar incômodo, porque eu tenho um perfil muito agressivo, né? Uhum. Você me conhece, sabe? Mas eu acho que é um ímpeto de liderança. Uma boa Ariana, só não vou te mostrar pra não ser sem educação com vocês. Mas com uma boa Ariana raiz, a gente acaba gerando aí um desconforto. Sim. Mas é isso, assim, né? E dentro dessa trajetória, né? E aí um outro propósito, né? Que vem de encontro com ajudar pessoas, eu sempre quis muito trabalhar na área acadêmica. Uhum. E dar aula, porque eu acho que você ter o dom de ensinar é muito legal. E eu acho que mais do que ensinar tecnicamente falando, porque eu sou farmacêutica, a gente contribui com a formação de pessoas. Isso é muito bom, né? Ninguém se preocupa com isso hoje, né? Não. Passa batido, eu acho. Passa batido. Simplesmente querem exercer a função de compartilhar aquele conteúdo que tá na grade e você tem que tirar aquela nota para eu poder te aprovar. Exatamente. Mas eu acho que ensinar é aprender ao mesmo tempo, porque tem que ter uma troca, né? Não pode ser uma via de mão única ali. Nunca é. E não muita gente, porque eu acho que é um movimento que vem mudando,
Mas é difícil você encontrar pessoas que se preocupam com esse detalhe tão importante. É. Que facilita o aprendizado no final das contas, né? Total. E eu acho que hoje, né, Brício, assim, claro, a universidade, né, a academia, ela te dá uma base técnica, mas o que te ensina é o dia a dia, cara. Exatamente. Né? O que te ensina é o dia a dia, é a vida, tanto que eu opto por dar aula para quintoanista. Uhum. Por quê? Porque o cara tá com o pé no mercado de trabalho, meu. Então, eu quero ser um instrumento de mostrar para ele, meu filho, tira o jalequinho branco, arregaça as manguinhas e bora fazer acontecer se você tem algum propósito nesse sentido. Uhum. Eu não sei se você viu um story que eu fiz no último dia que eu apliquei prova. Eu vejo vários seus. Eu posto bastante, né? Posto um pouquinho. Eu tento acompanhar, eu também posto muito. É difícil acompanhar. Não, mas assim, uma classe com 100 cadeiras, tínhamos no máximo 40 alunos, eles sentaram todos juntinhos, assim, num bolinho. Eu poderia muito bem falar, olha, espaçamento, coloca a bolsa lá na frente. Eu deixei eles livres. Quem quis levar a bolsa, levou. Quem quis deixar na frente, deixou. Sentaram tudo juntinho. Cara, quem vai colar de quem não sabe é ruim vezes dois. Exato. Né? Então, assim, vai e faz. Vai colar? Legal. Quando chegar na vida, tu não vai ter ninguém do teu lado, meu amigo. É você por você mesmo. E você é tomador de decisão ali. Exato. Ele vai colar de quem? Exato. Tanto que, assim, eles até, né... Ai, professora, me ajuda aqui, me dá um chute. Escolha por você, meu bem. Sim. Hoje em dia tem até técnica para chutar. Vocês não estudaram isso, né? Então, assim... Vai chutar, chute com sabedoria. Exato. Então, eu sempre trago muito isso, muito o que é o dia a dia mesmo, né? Eu preparo eles para a vida. Então, é mó legal essa troca. É uma troca, é bem o que você falou. E assim, hoje eles são meus alunos, mas amanhã eles são meus parceiros de trabalho. Sim, né? É muito isso, né? Então... Hoje em dia, como você está formando pessoas, amanhã essas pessoas podem estar com você, ou ser seu par de trabalho, de repente, né? Ou ser um funcionário seu, ser um par de trabalho seu, ou ser um sócio seu, de repente. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Exato. Por isso que tem que ser bem transparente e ter essa troca. É uma troca, formação, né? É uma troca. E assim, eu sempre observei muito perfil. Tanto que contrato, alunos, super contrato. Quando me pedem indicação, eu identifico os perfis e faço os encaminhamentos. Porque é isso, né? Sim. Então, aí, aqueles que querem te dar chapéu de trouxa, a vida se encarrega. Porque é relação, né? Tudo é relação. Muito. Então, eu parto do princípio de você ser honesto em todas as tuas relações, seja ela qual for. Sim. Né? Hierárquica, amizade, relacionamento, profissional, enfim. Vamos ser leal, vamos ser verdadeiro, né? Porque isso interfere em todo o movimento que você está planejando ali, né? Se você agir com uma falta de lealdade, de contar uma mentira, ou não tiver uma boa índole, aquilo em algum momento daquela curva vai sair. E aí, você não tem para onde recorrer. E é você com a sua consciência também, né? Muito. Eu acredito na tua verdade. Sim. Se ela é absoluta ou não sou eu você. Que... Exato. Exatamente. Exato. Há quanto tempo você dá aula? Eu dou aula desde 2018. Que legal. Desde 2018. Tenho essa foi sempre presencial até antes da pandemia? Antes da pandemia, sempre presencial. Primeiro ano da pandemia eu achei top. Porque, assim, eu acho que as universidades hoje, elas estão falhando em não se preocupar com recursos tecnológicos para a sala de aula, né? Metodologia ativa é o que há. Você fazer o cara pensar, você ter a problemática ali, junto com ele, encontrar a solução para os conflitos, né? E dúvidas. É muito legal. Então, hoje, as universidades, infelizmente, elas não te dão esse subsídio. Eu já fiz vários malabarismos de tentar colocar minha internet para tentar ajudá-los aí, e assim, não dá muito certo, mas a gente tenta. Né? A gente vai se virar. E aí no primeiro ano da pandemia foi legal, porque eu passei a ter essas ferramentas na mão. Tá. Mas assim, eu dou 2 disciplinas, onde uma é totalmente prática e uma é muito teórica. Quais são? Eu dou farmácia hospitalar, eu dou serviços farmacêuticos em saúde pública, e dou farmacologia, cara. Farmacologia é legal, farmacologia é top. É legal, mas dá farmacologia online. Porra. O pessoal tem sono, o pessoal tem raiva, o pessoal quer te matar. Começava o semestre, 40 alunos na sala. Último dia de aula tinha 8 pessoas online comigo. É porque é muito
técnico e é muito nome. É muito nome. Exato. E aí, quando eu tô na sala de aula, além, claro, da expressão, né? Eu viro mitocôndria, né? Eu viro a porta e eu é chave receptor, Caraca, né? Eu meu. desenho na lousa. Então, a gente vai usando as estratégias aí com a imaginação e traz a galera pra ti. No recurso tecnológico, isso fica muito difícil. Acaba limitando um pouco, né? Pega uma cadeira pra tosse, acho que ela vai ficar mais ela confortável. Quer participar ativamente aqui. Tá puxado. Um meizinho já com ela, mêsversário aqui. Não passou em consultoria com a farmacêutica, tá né? Tá vendo? Eita. Mas já peguei a dica do remédio aqui que eu tenho que tomar antes. Boa. Vou tomar uma loratadina depois. É isso. Vamos dar acalmada aí nesses batimentos ciliares aí pra eles ficarem mais tranquilos. Adoro esses nomes, cara. Eu sensacional. Sensacional. Meu, e aí, tipo, como é que você se virou? Porque, assim, limitou um pouco, né, o teu contato com a turma, a tua interação com a classe, até mesmo a forma de você conseguir se expressar. Sim. Né? E aí, beleza, você falou primeiro ano ok, mas meu segundo ano deu uma pesada, não deu? Nossa, segundo ano eu pensei em largar. Eu falei, Sério? não, eu vou parar, porque não tá rolando. Eu não tô conseguindo atingir o meu propósito, né? Que é formar essa galera pro mercado de trabalho. Sim. Eu tô meramente dando um conteúdo, eles estão estudando pra prova e fazendo lá a prova online, ponto, acabou. Então, a nossa troca humana se perdeu muito, né? Então, aí eu pensei, sinceramente, em largar. Mas aí, graças a Deus, foram só 2 anos. Terceiro ano a gente voltou pro presencial. E aí resgatou o meu tesão com a sala de aula. Que precisa dessa... Exato. A gente gosta de gente, né, Eu gosto de gente. Eu gosto muito de louco gente. isso. É muito louco. É muito legal Em isso. paralelo a isso, durante a pandemia, você estava também no hospital, né? Aí virou hard work absurdo, né? Linha de frente total, né? Total, assim... Pri, a gente precisa montar mais 10 leitos de UTI. Você tem 24 horas para isso. Nossa. Arregaça as mangas e vamos. E é uma logística do caramba fazer isso, né? Muito. Você tem que ter suprimento, tanto equipamento, quanto medicamento, quanto recurso humano. Sim. É toda uma estrutura, né, que você precisa pensar na hora de tomar essa decisão. Sim. E precisa tomar decisão rápida, né? E principalmente recurso financeiro. Né? Eu cheguei a fazer investimentos aí em uma semana de R$2 milhões em compra de equipamento para poder atender a população. A gente saiu aí de 10 leitos especializados para 42 leitos especializados em 15 dias. Fora contar com uma retaguarda que basicamente não ativamente eu acho que é difícil ter de prontidão, né? Foi assim, sabe, Brício? Eu vi as pessoas com muito amor pelo próximo. Sim. Porque todo mundo tinha muito medo, né? As pessoas estavam adoecendo. Não era só a população. Os profissionais também adoeceram, né? E a gente tinha que manejar. Tinha que fazer acontecer. Então, eu vi muita gente, tipo, trabalhando 24, 48 horas. E isso envolve a relação humana, né? Muito. E eu acho que é isso que é a nobreza, né? A nobreza da saúde está na relação humana. Mas também me mostrou que eu não queria mais trabalhar com saúde, com doença, sabe? A doença, ela é muito triste. Você vê as pessoas passando por algumas situações. A questão do acesso, hoje em dia, é muito difícil, né? O nosso modelo de saúde pública hoje é o mais bonito do mundo, mas é o mais corrompido. Sim, então, a alta gestão, ela pensa de uma forma muito bacana. O SUS ele é muito bem estruturado. A Política Nacional de Saúde, a Política de Assistência à Saúde, de assistência farmacêutica, que é o que garante o acesso ao medicamento. Ela é linda, cara. Ela é linda. Só que na prática, ela é muito difícil. Acaba sendo falho. As pessoas são ruins. As pessoas são ruins de trabalho. E as pessoas, elas ficam muito desmotivadas. Então, elas vão perdendo o propósito. E aí, isso me entristecia muito. Porque, de repente, eu via eu tentando salvar o mundo, assim, sabe? Sozinha, e eu falava, Priscila, calma, né? Você não é autossuficiente. Então, isso começou a me dar problemas de saúde, né? Eu acho que eu envelheci aí 5 anos em 2. E eu não quero, cara. Eu tenho um filho, né?
Eu Sim. pretendo viver bem velhinha, caminhando Sim, na sim. praia, com saúde. Então eu falei, eu acho que tem alguma coisa errada aí, eu vou precisar mudar a minha estratégia de vida. Sim. E de uma certa forma, então, trabalhar com doença, às vezes pode te deixar doente, Total, psicologicamente falando, total, né? total. Pelo desgaste, pelo estresse, às vezes pela falta de recursos para você tentar fazer algo diferente do que já tem sido feito, né? E é muito louco também isso, porque o efeito colateral da pandemia, ninguém saiu ileso da pandemia, né? Então, todo mundo saiu com alguma marca, mas a marca psicológica eu vejo que foi muito catastrófica, né? Muito catastrófica e vai precisar ser recuperada a longo prazo, não é algo que tem uma vacina, por exemplo, entendeu? E assim, infelizmente, as pessoas banalizaram as doenças mentais. Sim. Eu percebo muito isso, né? Eu participei do último congresso que teve internacional agora de medicina ortomolecular e eu pude acompanhar uma aula, né, de um médico de medicina integrativa que ele falava o maior número de pacientes no consultório dele pré-pandemia eram obesos, Uhum. né? A gente tinha acesso a tudo, a gente comia tudo, todo mundo ficou... A gente teve uma geração de obesos, Sim. né? E aí agora isso mudou. Agora hoje é uma geração de depressivos, ansiosos e com burnout, né? Todo mundo quer ser extremamente produtivo, né? Todo mundo quer aproveitar a vida, quer ganhar dinheiro, quer estar rico com 35 anos. Cara, Sim. calma, Sim. né? Dá tempo pra vida, dá tempo para as coisas acontecerem. Só que as pessoas adoecem. Tem que aproveitar o processo, né, de transição. Exato. A pessoa quer chegar logo no destino final, mas sem percorrer a estrada, né? E eu acho que isso também é gerado também pela rede social, no meu ponto de vista. Total. Porque assim, todo mundo na rede social tem sucesso. Todo mundo tem sucesso. O cara conseguiu o primeiro milhão com 30 anos. Fez um lucro de 300% em 2 anos do investimento dele. É um trader de sucesso. É um investidor de sucesso. É um empresário não sei o quê. Ninguém conta os tombos. Ninguém conta que, de repente, teve um respaldo por trás, sabe? Ninguém conta que, pô, isso aqui pra mim foi desse jeito, mas... assim, foi meio fácil. Então, tipo, não, isso aqui eu roí muito osso pra chegar, sabe? E aí gera uma falsa sensação em você. Tipo assim, primeiro aquela sensação de autossabotagem, né? Totalmente. Pô, eu tô aqui, mas, meu, não é, tipo, a galera da minha idade tá, sei lá, andando de barco por aí, não sei o quê. Meu, não é assim, cara. Se a gente parar pra analisar, quem ganha hoje, sei lá, acima de 3 mil reais no Brasil, ganha muito acima do que da média da população, vamos dizer assim. Sem dúvida. Cara, acima disso, meu, vai com calma, sabe? Não se cobra tanto. A geração é outra dos nossos pais. A nossa geração, ela tá procurando um espaço que ainda não era muito, não sabia muito o que estava fazendo ali, como ia se encaixar no mercado. Teve aquela mudança de geração X, Y, Z, que ninguém queria ficar no mesmo cargo durante muito tempo. E a gente já vinha de uma geração que a pessoa ficava na mesma empresa até se aposentar. Então, assim, são outros tempos, só que tudo isso acaba virando gatilho. Totalmente. Tudo isso acaba virando gatilho. E ainda mais na pandemia, uma percepção minha, é que na pandemia a gente... home office, geral, todo mundo home office. Você trabalhava muito mais em casa. Não tinha hora pra começar, não tinha hora pra acabar. Tinha hora pra começar, não tinha hora pra acabar. E assim, pô, não tinha aquele negócio, vou pra casa, mas antes de ir pra casa eu vou tomar um suco em algum lugar, eu vou tomar uma cerveja, vou pra academia. Não, acabou o logo off, eu olho pra trás, minha cama. Falo, vou fazer o quê? Vou ver um filme, vou fazer alguma coisa pra me distrair, mas não tem, fica muito limitado. E aí você consome algumas coisas da internet, que vai se instalando, sem você perceber. Isso gera vários gatilhos pra você, que eles vão sendo acionados aos poucos, quando você vai saindo da pandemia e voltando a viver. Então você vê gente... Pô, teve gente que fez dinheiro pra caramba na pandemia. Sim, teve gente, legal pra caramba. Mas hoje as pessoas associam muito o fato de ter muito dinheiro com sucesso. Cara, nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Às vezes a pessoa que esbanja muito também, ela nem tem tanto dinheiro, mas ela é muito bem relacionada. Então ela vende aquele status porque ela precisa estar engajada ali de algum modo. Exato. E ela vende pra você um falso sucesso, que você busca sem precisar ter aquilo. De repente você, pra sua história de vida
E para sua caminhada, dentro das suas condições, você já chegou longe pra caramba. E tem muito potencial para chegar mais longe ainda, só que no seu tempo. E tem coisas, né? Em tudo isso que você falou, tem muita coisa que a medicina explica. Sim. Né? Por exemplo, os gatilhos que você tem com a luminosidade solar. Né? Tudo isso te dá estímulos no teu sistema nervoso central que faz com que você não tenha uma boa qualidade de sono, né? Que faz com que você tenha insights que muitas vezes não é aquilo, é algo que você almeja, mas não é algo relacionado à tua realidade. Sim. Então te cria uma falsa ilusão de o que é felicidade. Exatamente, né? isso. Além do que hoje a gente sabe que assim, você está concentrado fazendo um relatório para o seu trabalho. Uma olhada que você dá no celular e volta, acabou. Você perde algo em torno de 2 minutos até você retomar a concentração que você estava. Quantas vezes a gente olha no telefone por dia? Várias. Quantas horas de trabalho a gente perde de produtividade mesmo, né? Porque a gente tem aí esses gaps momentâneos de olhadas nas redes sociais, enfim, quer ser o que seja. Então, assim, tudo isso está intimamente relacionado. É muito interessante isso, porque normalmente a gente costuma ver loopings de 15 segundos. E é muito rápido. Então, você falando isso, a gente tem... Às vezes a gente perde 15 ou 30 segundos e paga o preço de 2 produtivos. É muito louco isso, né? E quando você pega, teoricamente, né? Uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. Cara, são 2 horas a menos de produtividade no trabalho. Sim. Isso, a conta vai cobrar. Então, você não vai mais trabalhar 8, você vai trabalhar 10, você vai trabalhar 12. Por quê? Porque você precisa fazer suas entregas, né? E a fadiga mental vai aumentando. Exatamente, exatamente. Você sabe que eu hoje trabalho de home office, né? Na verdade, é um formato meio híbrido. E teve um dia que eu percebi que eu tava há 3 dias com a mesma roupa. Aquela roupinha confortável. Aquela roupinha confortável, né? Que você tira, toma banho e coloca de novo. Ela já vem sozinha. Quando eu me olhei, eu falei, não, não vou deixar isso acontecer. Porque tava acontecendo realmente o que você falou, né? Eu acordava, tomava meu banho, punha a roupinha confortável. Começava a trabalhar. Parava, almoçava. Pô, você tá dentro de casa, tem coisa pra fazer. Você não vai desfrutar de 1 hora de descanso. Você vai comer, vai espairecer um pouquinho, vai voltar a trabalhar. Sim. Aí volta a trabalhar. Aí você para de trabalhar, vários dias de frio que fez ultimamente, sim. né? Vou dormir, põe pijama. Dia seguinte, a roupa já tava lá no banheirinho, a mesma roupa. Falei, não, gente, isso tá errado. Sim. Né? E aí, assim, como eu tenho oportunidade hoje de visitar clientes... Eu falei, não, eu vou começar a organizar a minha agenda a ponto que eu fique meio período em casa, meio período na rua. Porque, cara, perder esse tato da relação humana é muito ruim. Total. Né? E assim, poxa, eu tenho membros da minha equipe que eu não conheço. Cara, cadê aquele escritório, né? A gente dando risada, tirando cafezinho na copa. E outra, né? Você passa a considerar muito mais aquela pessoa que tá do seu lado. Você sabe as dores dela, ninguém é 100% todo dia. E tá tudo bem. Sim. Só que quando você vive com aquela pessoa os teus dias, você respeita isso muito mais. Tem uma troca maior, né? Exato. Diferente que você mandar uma mensagem, a pessoa te responder meio torta, você não faz ideia do que tá acontecendo na vida dela. Aquele bom dia seco pela tela, né? Sem nenhum sorriso, sem uma expressão, né? Um negócio frio. Bom dia, gente! Vambora! É bem isso, meu. Afeta demais, né? Totalmente. E você tocou num ponto muito interessante, que é o sistema nervoso central, né? Eu posso estar errado, não sou nenhum especialista, sou só um curioso, mas assim, eu acho que a pandemia transformou o nosso sistema nervoso central numa panela de pressão, numa chaleira prestes a apitar a qualquer momento, né? E o pessoal não dá atenção para isso, né? Só dá atenção quando trava, que aí dispara uma crise de pânico, um ataque de pânico, ou uma crise muito forte de ansiedade e repetitiva, né? Enfim, o que você enxerga desse impacto da pandemia no sistema nervoso central e como as pessoas têm lidado com isso? Porque, que nem você falou, as pessoas banalizaram muito as doenças psicológicas. Ou elas já existiam e ficaram mais latentes depois da pandemia, ou então elas se instalaram durante a pandemia e estão desabrochando agora, né?
Só que eu acho que não está sendo levado com a devida seriedade algumas dessas doenças. Concordo demais. Porque é uma progressão, é uma escadinha, né? Uma escala, porque você começa com ansiedade, aí essa ansiedade ela gera uma crise de pânico, e essa crise de pânico te leva para uma inércia, que aí você começa a entrar em depressão, e aí da depressão vem os pensamentos suicidas, e aí acabou, né? Então, qual que é a tua análise disso? Na verdade, assim, você está falando de vários cenários que andam em conjunto, né? A gente vem de uma geração, por exemplo, você já tinha ouvido falar em burnout? Não tanto quanto eu ouço agora. Só em coisas de treinamento, de empresa. Eu acho que eu escutei burnout de 5 anos pra cá. Sim. Antes disso, a gente não vê. Seu pai teve burnout em algum momento da vida? Não. Né? A gente só vê falar muito na teoria. Né? Exato. Mas o que era de fato na prática, a gente nunca vivenciou. Né? Então, na verdade, o que acontece? A medicina evoluiu a ponto de diagnósticos, né? Sim. Os déficits de atenção, Sim. que já se tinha lá atrás, né? As pessoas extremamente inteligentes e que muitas vezes não conseguem ter um sucesso na carreira, por quê? Por que você acha que é? Porque elas não têm poder de concentração, cara. Né? Elas são muito boas, mas elas não têm poder de concentração. Então, é um diagnóstico lá atrás que já não foi feito, né? E que hoje, os acessos da medicina, a evolução tecnológica do mundo como um todo, né? Cada vez mais você tem recursos de diagnóstico. Sim. Então, diagnóstico por imagem evoluiu, né? Bioquímicos e laboratoriais evoluíram. Tudo isso tem marcadores, né? Que através aí de uma análise sanguínea você identifica. Que legal. Então, você tem uma lateral aí que é a evolução da medicina, né? E dos diagnósticos. Você tem uma outra vertente que é a indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica, eu sou especialista em antibiótico-terapia, eu trabalho aí há uns 8 anos já com a indústria farmacêutica e eu trabalho com a linha de antibióticos. E assim, hoje o que a gente vê dentro da indústria farmacêutica? Um investimento maciço no desenvolvimento de novas drogas que atuam no sistema nervoso central, principalmente para doenças senis, né? Alzheimer, Parkinson, medicamentos para ansiedade, enfim. Sim. E você vê na área dos oncológicos, né? Porque isso dá dinheiro, cara. Desculpa, não é porque é legal, é porque dá dinheiro, né? Por que hoje nego com 35 anos pega pneumonia e morre? Porque ninguém gosta de trabalhar com infectologista, né? Quando você pensa no infectologista, fecha o olho e pensa. Uma doença infecto-contagiosa. Não te vem uma coisa feia, machucada, secreção pus, fedido, né? Quem quer trabalhar com isso? É quem ama. Né? Sim, é verdade. Então, os caras, assim, preferem trabalhar com outras doenças, né? Que aí hoje você tem um investimento muito maior. E a indústria farmacêutica identificando isso, né? O último estudo da Organização Mundial da Saúde, que saiu em 2020, ele mostrou. A idade média da população, ela aumentou de 65 anos para 73. Mas isso não quer dizer que a população está envelhecendo bem. Saudável, né? Está envelhecendo inapetente. Então, está envelhecendo doente. E a indústria farmacêutica, com seu mundo de dinheiro, investe maciçamente no desenvolvimento de novas drogas. Para dar uma sobrevida de uma forma paliativa para aquelas pessoas que já estão doentes. Exato. Medicina curativa, que não cura. Sim. Né? Hoje, a indústria ela se satisfaz em desenvolver drogas que vão te dar maior qualidade de vida, vão prolongar o teu tempo de vida. E não que, de fato, vai te curar de alguma doença. Porque, né? De uma certa forma, é interessante para a indústria farmacêutica que as pessoas continuem doentes. Por que a AIDS não tem cura? Né? Até hoje. Sim. Quantos anos? Olha a evolução que a gente teve aí na nanotecnologia, né? Nas análises aí biomoleculares. Você sabe exatamente como é o comportamento do vírus, cara. Sim. Mesmo sendo um vírus de RNA, que é difícil de mapear. Exato. Caraca, estudei Bom, demais, estudou. hein? Acho que você estudou antes de me falar comigo, hein? E aí é isso, assim, porque não é interessante, né? É interessante que o cara tome o medicamento pro resto da Contínuo vida. Pra Ele não resto da vive vida. bem, né? Não conseguiram tirar todos os efeitos colaterais? Então, vambora, né? E o mesmo tem acontecido com os medicamentos para depressão e ansiedade e afins. E se você for ver, o maior efeito colateral desses medicamentos é o efeito rebote, Sim. que é a intensificação da depressão e da ansiedade. Sim.
né? Você tira o medicamento do cara, o cara se mata. Então, o quanto que você tratou esse cara na prevenção da crise aguda? Não. Você colocou um remédio, estabilizou dopamina, estabilizou o ambiente bioquímico ali. Tá tudo bem, o cara vive bem, tem a falsa sensação de felicidade, né, e de estabilidade. Só que aí, o que isso vai fazer a longo prazo, ninguém explica, né? Sim. O cara com 60 anos, depois de tomar fluoxetina durante 20 anos, vai começar a perder os dentes toda a boca. Se ele já tem crise de ansiedade, se ele já não é bem com ele mesmo, você imagina ele se olhando no espelho e vendo que ele tá ficando banguelo. Acabou. Quanto custa uma prótese hoje? Caro. É 20 pau. Entendeu? Então, assim, é um looping mesmo, né? Sim. Então, são essas 3 vertentes. E outra, né? A medicina tradicional, ela é uma medicina do remédio. Então, hoje, se você chegar para os jovens que estão naquele momento, o cara tá no 2º ano do colegial, ele tem 1 ano para definir o que ele quer fazer de faculdade, porque ele não pode virar pro pai dele e falar que ele não quer fazer faculdade. Exatamente. Né? Tem toda essa pressão por trás. Exato. Ele tem que saber falar inglês, ele tem que saber que faculdade ele quer fazer, ele tem que passar numa faculdade pública. Sim. Então, ele tem que fazer cursinho. Então mas ele tem que fazer atividade física. Sim. Porque o pai tem que ter dinheiro para pagar, né? Senão não rola. Sim. Então, esse adolescente está tendo um boom hormonal que já desestabiliza ele como um todo. E aí, filho, vou te levar no psiquiatra. E aí leva no psiquiatra, ele toma a pílula da felicidade, e aí a gente acha que tá tudo bem. E não tá tudo bem. Não. Né? Não tá tudo bem. Inclusive, eu acho que tá aumentando muito o número de jovens que estão entrando na Ritalina, no Venvance e etc. Vinvance é Vinvance, né? É o tesão da juventude. É a droga do momento. Trader ali e tal, ligadão, café, Venvance, vambora. Ó que loucura. Falo, gente... Ó que loucura. Que isso, cara. E o sistema nervoso central aqui apitando, né? A chaleira apitando já. E é uma equação muito complicada. Entre outras reações químicas, você controlar, que nem você falou, a dopamina e o cortisol. Porque são... Eu não sei nem a terminologia técnica, mas eu vejo que são polos extremamente excitáveis, porque eles reagem a qualquer estímulo. Se você vai para uma academia, joga uma bola, faz alguma coisa que te gera uma satisfação e tem um esforço físico, dá uma regulada nisso, de uma certa forma. Mas ao mesmo tempo que você dá uma morgada e entra num estado ali meio que sedentário durante um tempo, também dá uma desregulada da mesma forma. E para você equilibrar isso depois, é meio complicado, principalmente para quem já tá com o sistema imunológico central ali sobrecarregado. Porque aí você entra numa inércia que depois para você sair é com medicamentos também. Na verdade são as catecolaminas, né? Elas são catecolaminas. No programa de hoje. Eu falo que ia ser o nome da minha filha. Quando tiver uma filha, vai chamar catecolamina. Sensacional. São moléculas excitatórias, né? Olha que legal. Caraca, sensacional. Então, na verdade, o sistema nervoso central, ele é o nosso maior inimigo, né? Ele é o único sistema hoje em que a medicina não tem completa elucidação do que de fato acontece. Eu não vou lembrar o nome da droga agora, tá? Mas é uma droga... Depakene. Depakene, ele é usado há mais de 50 anos, né? Ele é indicado para crise de transtorno convulsivo, principalmente em criança. Ou seja, ele atua em algum lugar do sistema nervoso central que é completamente excitatório, né? Porque gera aí a crise convulsiva, né? Convulsão ali. É um estado, né? É uma sintomatologia, digamos, não é uma doença, tá? E não se sabe qual é o mecanismo de ação dela. Não se sabe exatamente onde ela atua. Acredita-se que, né? E nós temos aí 5 receptores estimulantes no nosso sistema nervoso central. A gente só sabe exatamente como 3 deles funcionam. Olha só que loucura. 2, a medicina ainda não sabe. Então, olha que loucura, né? E ele é capaz de criar diversas situações, né? Então, o cara, por exemplo, que tem... Como é o nome daquela doença que as pessoas acham que tem alguém te perseguindo, etc. Esquizofrenia? Esquizofrenia. É uma situação criada pelo sistema nervoso central.
Sim. Né? Sim. E aí hoje a gente sabe que diversas drogas de abuso, né, se elas forem tomadas aí até antes dos 24, 25 anos, aumenta muito o limiar para você desenvolver essas doenças. Nossa, que louco isso. Então, olha quanta coisa que junta, né, nesse bolo. Uhum. E aí junta a questão da internet hoje, né, Sim. que você olha aquilo lá e você cria, você idealiza uma parada que muitas vezes não é para você, Sim. né? E aí isso tudo, de fato, faz com que essa panela de pressão comece a apitar. Sim. Né? Então, é o que eu falo, assim, eu acredito muito na tríade, né? Corpo, alma e mente. Que é a medicina integrativa, medicina que você tá, bombando agora. Tem tudo pra decolar esse negócio. Né? Na verdade, assim, quando eu comecei a fazer essa transição de carreira, né? Me colocaram, né? Me tiraram do hospital. Mas eu já sou uma adepta aí da medicina... Ai, desculpa, esse treco aqui não me deixa ser expansiva. Eu pratico, né, na minha vida, a medicina integrativa desde 2016, mais ou menos. E foi um divisor de águas, assim, pra mim, sabe? E partiu de um start que o meu filho, há 6 anos atrás, né? Há 6 anos atrás. Ele tinha 6 anos. E eu não tinha disposição para brincar com ele. Eu me sentia extremamente cansada, eu era muito inchada, isso me irritava, né? Eu não tinha um grau de tolerância. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo. E aí foi quando eu procurei uma médica integrativa, que quando ela fez lá os meus exames bioquímicos, eu tava uma confusão, né? Meus hormônios estavam completamente doidos, eu tava encharcada de anticoncepcional. E aí comecei a entender os porquês das minhas manifestações corpóreas estarem desse jeito. E aí foi mó barato, porque assim, ela e minha ginecologista entraram numa guerra, assim, sabe? Porque cada uma defendendo uma linha. Sim. E eu falava, fogo no parquinho, né? E aí eu precisei escolher o que de fato eu queria seguir. E aí eu optei por seguir a medicina integrativa, né? E confiei na minha médica. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? É só olhar pra mim hoje. Brilhante. Rejuvenesceu demais, meu. Não, eu falei pra minha mãe assim, esses dias, nossa, mãe, eu tô com um corpo assim de quando eu tinha uns 18 anos, né? Ela virou pra mim e falou, imagina, 18 anos você era mal gorda. Você tá com um corpo de 16. Eu falei, ai, obrigada, adorei. Ganhou dia. Mas legal. Assim, não é uma busca por estética, é uma busca por saúde. Sim, é uma busca por saúde. Até porque eu acho que a busca pela estética hoje, ela não traz saúde. Nossa, ela é horrorosa. Eu acho que é uma coisa que, infelizmente a estética de hoje, ela passou do ponto da saúde. Ela já vai para uma parte que, assim, ela já não... Ela te traz um efeito instagramável. Total. Mas a longo prazo aquilo não vai te fazer bem. Não faz bem, né, Brício? É só você ver, assim, hoje, nossa, eu fico muito triste quando eu tô com algumas amigas e eu falo, vamos na padaria. Ela fala, peraí que eu tenho que me maquiar. Tipo, então, não é por nada, cada um, tá? Zero problemas com isso. Mas eu acho que a gente volta de novo pro quanto a gente se sente bem com a gente mesma, né? Sim. O quanto a nossa alma tá nutrida, o quanto o nosso corpo tá nutrido, o quanto a nossa mente está nutrida de um bem-estar como um todo. E quando a gente traz isso pro cenário de gênero, tá? Não tô falando de sexualidade, tô falando de gênero. Masculino e feminino, nós somos regidos por hormônios, cara. Total. Se a gente não entender o funcionamento hormonal e respeitar isso dentro do nosso organismo, a gente pira, né? Então a gente tem que entender que sim, a gente envelhece, a gente não pode ser... Ó, tô batendo no negócio. A gente não pode ser inimigo do tempo, né? A gente tem que usar o tempo ao nosso favor, né? E a gente também tem que aceitar nós como nós somos. Sim. A gente veio ao mundo, a gente tem uma herança genética, né? A gente tem que honrar tudo isso. Sim. Então você vê cada vez mais aí as pessoas se transformando
em prol de um status quo que muitas vezes é bonito só na internet, tá? Muitas vezes não, na maioria das vezes. Porque você olha lá, é lindo, e aí você vê a pessoa pessoalmente, você fala, meu Deus. Não tem filtro na vida real, né? Exato. Eu sou totalmente contra filtro. Não tem filtro na vida real. Meu, você me encontra na rua, cara, eu sou o que sou. Não, a mesma carinha dos stories. Eu não engano ninguém, a mesma carinha dos stories, eu não engano ninguém. Caraca, é o famoso fora dos stories. Porque, meu, não sei se você viu que teve um movimento nos Estados Unidos, que Não. eles deixaram sem filtro durante 48 horas. Eles vi proibiram a utilização de filtro durante 48 horas. Eu achei sensacional. Cara, se olha como você é, eu exato. também acho. Exatamente, porque, meu, esquece rede social um pouco. A gente precisa de gente. Uma hora ou outra as pessoas vão se encontrar na rua. Meu, ao vivo não tem filtro. E outra, né? Beleza e felicidade também está muito relacionado a estado de espírito. Também. Né? De você tá bem com você mesmo. Beleza, é até uma coisa, né, intrínseca que você, quem nasceu bonito, quem nasceu feio, nasceu feio, ponto. Agora, felicidade é um estado. Sim. Ninguém é feliz o tempo todo, né? Então, quando você consegue fazer uso dos teus hormônios, né, e da tua regência ao teu favor, Sim. você exala... Você aceitar como você é. Você exala feromônio, cara, exato, né? E nada mais é do que felicidade. Uma mulher que eu pago um pau na internet, que ela dá uma surra de lição de moral toda vez que ela fala alguma coisa, é a Jojo Todinho. Tá. Mano, que isso? Ela é muito foda falando, porque ela foge de tudo que a galera posta hoje na internet. Não sigo ela. Meu, ela é ela mesmo, tá, real, não precisa de filtro, não precisa de nada. E ela fala, meu bem, eu sou assim, quem gostou, gostou, quem não gostou, azar, e é isso mesmo, tô indo em frente. Cara, ela é sensacional. É isso. E é muito louco isso. E a medicina integrativa que você falou, eu lembro que você postou uma coisa muito interessante na internet, que fala daquela cadeia de medicações e efeitos colaterais que são controlados por medicações que geram outros efeitos colaterais que são controlados por outras medicações. Explica um pouco disso pra galera. É um pouco de tudo que a gente falou já hoje, né? Eu nem lembro porque eu fui criando a história da minha cabeça, sabe assim? Eu tenho esses insights. Esse dia eu acordei. Como que era o nome dele? Cara, não lembro. Caramba, todo mundo falava, eu não quero ser... O Eduardo. Eu acordei com o Eduardo na cabeça, né? O Eduardo é um ser humano que eu criei e que eu fui falando muito do que acontece na vida real, né? Eduardo, eu não vou lembrar exatamente, tá? Mas eu vou falar assim de uma forma generalista. Eduardo, 35 anos, né? Tava ali, atingiu um status quo dentro da carreira dele. E aí ele queria comprar um apartamento, lógico. O cara de 35 anos ainda não tem um apartamento, a sociedade não autoriza isso, né? Então o Eduardo começou a se dedicar mais e mais pro trabalho, né? Para poder aí adquirir os seus bens, né? Bens de consumo, enfim. E aí ele começou, putz, eu não tenho tempo de fazer atividade física porque eu preciso produzir. E começou a produzir, e aí ele foi promovido, passou a ganhar mais, aí ele se envolveu com a secretária, né? Tá ali todos os dias, Dudu. né? Dudu safadinho. Ele não escutou o ditado, né? De que onde se ganha o pão não se come a carne. Exatamente. Eu erro todos os ditados da vida, tá? Eu sou meme dos meus amigos da faculdade porque eu errava todos. Sensacional. E aí, assim, ele, né, passou a sair com ela, e aí estabeleceram uma relação e casaram, né? E aí ele, infelizmente, assim, acabava não dando a atenção necessária, e eles acabavam não tendo uma relação homem e mulher como se espera, né, pro ser humano, né? E aí ele foi no médico, né, porque tô muito ansioso, não consigo dormir à noite, não tô dando uma atenção pra minha mulher, olho pra ela, tô vendo meu irmão, tem alguma coisa errada. E aí lá vem as pílulas da felicidade, né? E aí começa a tomar a pílula da felicidade, as pílulas da felicidade dão seus efeitos colaterais, então começou a ter uma gastrite crônica ali por tomar muito medicamento, e aí vem outro medicamento, né, para balizar o efeito colateral de um medicamento, né? Não à toa os idosos hoje são polifarmácia, que a gente chama, que é aquele cara que toma mais de 4 medicamentos por dia, né? E aí o tempo foi passando, e aí ele, né, show, fiquei, né, voltei a me relacionar com a minha mulher, a gente começou a ter uma frequência sexual aí pelo menos de 15 em 15 dias, ele é casado, vamos respeitar, né? 15 em 15 dias é lucro. Estourou. Só que aí ele começou a ficar obeso.
Por quê? Porque essas drogas, Efeito elas colateral. têm efeito colateral, né? O ganho de peso. E aí ele começou a ficar obeso, e aí ele foi no médico de novo. E aí ele começou a tomar um remedinho, inibidor de apetite, Sim. né? Só que aí ele já tava tomando inibidor de apetite. Você quer dar nome aos bois ou não? Você Cara, acha melhor eu não? nem vou lembrar de cabeça agora, assim, toda essa cadeia, sabe? Mas, assim, é os clássicos, né? A fluoxetina para ansiedade, aí ele toma de manhã e aí ele fica ok o dia todo. O omeprazol, que é um clássico, inibidor de bomba, só que aí diminui, né? Ele gera um efeito a longo prazo. Então, você diminui aí, você desestabiliza todo o teu trato gastrointestinal, que é aí o nosso segundo cérebro, né? A gente pode falar um pouquinho disso também. E que é responsável aí por garantir uma manutenção do nosso organismo e dos nossos sistemas funcionantes, né? E aí ele passa a tomar, ele fica gordinho, ele passa a tomar sibutramina, né? Que aí é um inibidor de apetite, né? Só que aí ele gera outro efeito colateral, né? Que é a redução da frequência urinária. E aí começa o ciclo medicamentoso, né? E aí, de repente, o cara tá aí com 50 anos, com carro, com casa, com filho, infeliz, sobrevivendo. 30% do salário vai para compra de remédio, né? E aí o que ele de fato construiu, né? Exatamente. E que é o que a gente vive hoje. É o que a gente vive hoje, né? É a realidade. E as pessoas se identificam nesse cenário, porque é a realidade, né? É o que acontece. É o que acontece. Então, assim, a medicina integrativa, né? E aí, quando eu vi na prática que isso para mim dava certo, eu falei, cara, eu quero trabalhar com saúde. Eu quero ajudar as pessoas a viverem bem, né? E tem uma cena, né, que me marca muito, que eu até uso isso nas minhas apresentações, porque eu sou palestrante também, tá, meu bem? Aí sim, hein? Só tudo isso. Só tudo isso. Que, na verdade, assim, são duas cenas, né? Você tem um idoso, um está levantando da cama do hospital, colocando seus chinelos e olhando pela janela, o sol lá fora, e o outro está levantando da sua cama, colocando seu chinelo e indo caminhar na praia. Quem você quer ser daqui a 20 anos? Eu te faço essa pergunta. Né? Quem você quer ser? Quero caminhar na praia todo dia, meu. Você quer caminhar na praia? Você já tá acordando 6 horas da manhã pra caminhar na praia? Calma. Ainda não. Eu não sou ninguém de manhã, então, ainda. A hora é agora. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Né? A hora é agora. Mas por que você tem dificuldade de acordar cedo? Porque eu vou dormir tarde. Você entendeu? E que horas que o nosso corpo produz a maior quantidade de hormônios? À noite. No descanso. É isso. O GHzinho ali. Exatamente. Time release. Tudo isso, né? Secreção de insulina, né? Manutenção da resistência à insulina. Exatamente. E assim, hoje, muita gente tem aí uma resistência à insulina e não sabe. E a insulina é um dos principais... É um hormônio, eu acho, né? Hormônio. É um dos principais hormônios para regular todo o restante. Regulatórios, né? Exatamente. E outra, né? Você tem aí... Nosso organismo, ele é dividido em 3 sistemas, né? Na verdade, em 2. Sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo, assim, a galera não costuma saber muito o que mas é o que rege o nosso funcionamento, né? É o nosso aí, é o nosso sistema excitatório e o nosso sistema de descanso, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio de tudo isso. E aonde essas coisas acontecem? Nós somos animais diurnos, né? A luz solar, ela estimula a produção de diversos hormônios que têm que ser produzidos durante o dia, enquanto outros são produzidos durante a noite. Então, quando a gente começa a fazer essa miscelânea dentro do nosso organismo, ele começa a se autocompensar. Mas ele mesmo fala, cara, o que está acontecendo? Sobrecarrega de algum lado, né? Exatamente. Então, a gente precisa, né? E aí eu precisava começar de alguma forma, né? E aí eu falei, por onde eu vou começar? Eu sou farmacêutica, né? Eu entendo que na medicina integrativa o nome já fala, você está falando de uma integralidade, em olhar o indivíduo como um todo, né? E por onde a nossa saúde começa? A nossa saúde começa pela boca. Não sei se você já leu um livro que é Somos o que comemos, como comemos e com quem comemos. Eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a ler. Ele é top, dessa grossurinha assim, pequenininho, um livro legal. E o que ele fala? Cara, não adianta
você comer um prato que não te dê nutrientes, porque nós somos o que comemos. Não adianta você comer um prato ótimo, colorido, né? Aquilo que a Nutri fala, pelo menos 5 cores no prato, com uma pessoa que se odeia. Por quê? Porque você vai estar comendo uma comida nutritiva, mas você vai estar com raiva, porque você odeia aquela pessoa. Sim, não vai estar te satisfazendo ali. Exato, né? Então, com quem comemos, né? Sim. Então, somos o que comemos, com quem comemos e por que comemos, já nem lembro mais. Algo do tipo. Algo assim, né? e o porquê, né? O como, enfim. Então, também não adianta você estar com uma companhia agradável, uma refeição nutritiva, só que você come super rápido, porque você tem um monte de coisa para fazer. O processo absortivo tá totalmente... Começa onde? Na boca, né? Então, não é à toa que... O jeito que você mastiga. Exatamente, exatamente. O trato gastrointestinal, ele começa na boca e acaba no ânus. É por onde entra e por onde sai. Sim. Real, sim. né? Literalmente. Literalmente. E durante esse meio do caminho, são todos os processos metabólicos que acontecem, São né? fundamentais. Fundamentais para o processo digestório como um todo. E aí eu falei, cara, é aqui que eu vou começar a trabalhar, né? Então eu tive a oportunidade aí de desenvolver um protocolo de saúde intestinal com uma parceira minha, né? Que por sinal é minha nutricionista. E entrou junto comigo nessa jornada, e hoje, assim, falando de nutrição, é uma das pessoas que eu mais... A gente tem muita gente boa no mercado, mas eu gosto muito dela porque ela também é terapeuta comportamental. Que legal. Então, a gente trata tanto a saúde como a tua relação com a alimentação, né? Por quê? Porque para mim não interessa que a pessoa venha, faça um protocolo intestinal, beijo, tchau. Eu quero que ela mude o mindset dela com relação ao que ela come. As áreas que estão tendo mais sucesso hoje em dia, independente do ramo, eu acho que são as áreas que não olham só para aquele ponto focal que se especializou. Tem que olhar como um todo, se é um indivíduo, se é uma empresa, se é a tua área de atuação, vê aonde isso reflete e cuida do resto, que eu acho isso muito fundamental hoje em dia. Porque a galera, tem muita gente que se limita, vai uma Nutri, que se limita só a te passar uma dieta que nem você passou, que nem você falar, come isso aqui, alface, cenoura, 5 cores. E é exatamente isso que você falou, às vezes a pessoa não tá afim de comer aquilo. Exato. Então não tá comendo aquilo com prazer e não vai seguir a dieta durante muito tempo. Não vai seguir. E a comida é uma relação de prazer, né? Muito. Cafezinho é socialização, né? Sim. E tudo isso influencia, né? Então a gente tem que pensar nisso como um todo. O que isso significa pra você? Sim. Isso de fato tem que ser um momento prazeroso. Tem. Né? Eu brinco, eu acordo 5 horas da manhã, eu começo a trabalhar às 9. Das 5 às 9 eu tô tomando café, cara. Sensacional. Né? Você vê os meus cafés da manhã. Sim. Cara, é um momento prazeroso pra mim. É a minha primeira refeição do dia. Eu faço com toda a santa paz do mundo. Aquela musiquinha. Exato, eu gosto de abrir a janela, entendeu? Deixa o sol entrar, legal, né? Eu escolhi minha casa de frente para uma pracinha que é cheia de passarinhos. Nós somos animais, cara. Sim. A gente se sente bem nesse habitat, né? E isso, na verdade, assim, me aproxima do meu gênero, né? Da minha feminilidade. Sim. E me traz uma sensação de bem-estar, porque a gente é isso, né? E aí entra toda uma parte de misticismo também, que são as fases da lua, mas que, na verdade, tá tudo intimamente relacionado, né? E quando a gente fala de medicina integrativa, a gente fala dessa integração mesmo, do universo, do nosso corpo e da nossa mente. Sim. E assim a gente vai trabalhando. E, na verdade, por que trabalhar o protocolo de saúde intestinal? Porque quando a gente trabalha com a saúde do intestino, a gente não tá falando só do intestino. A gente tá falando do sono, né? Nosso intestino, ele é considerado segundo cérebro. Não sei se você já ouviu isso. Não. Ele é o único órgão que é capaz de sintetizar hormônios de forma independente do sistema nervoso central. O intestino? O intestino. Nossa, eu não sabia disso. Todos os outros órgãos que nós temos, né... pâncreas, enfim, fígado, que são produtores aí de hormônios, eles precisam de um estímulo do sistema nervoso central para que eles produzam. O intestino, ele tem uma capacidade autônoma de desenvolvimento. E mais de 80% da serotonina que a gente produz no nosso corpo é produzida pelo intestino. Olha que louco isso. Né? E a serotonina, ela vira melatonina. Para que serve melatonina? Qualidade do sono. Então, a gente não trata só o intestino, a gente trata o todo. E o que acontece? Com o passar dos anos,
tanto por fatores externos, alimentação, agrotóxico. Cara, eu sou, do mesmo jeito que eu gosto de ler bula, eu leio rótulo. Meu, quando você começa a ler muito acidulante, muito corante, tua língua começa a salicilar tudo daquilo, cara, deixa de lado. Quanto menos componente, melhor. Por quê? Porque tudo isso vai gerando uma intoxicação no nosso intestino. As nossas células, da mesma forma que na aparência física, internamente elas vão envelhecendo, né? Então elas vão diminuindo e vão tendo perda de função. E tudo isso facilita para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, obesidade, né? Então a gente precisa começar a tratar do intestino. Para quê? Porque se eu tenho uma boa saúde intestinal, eu tenho uma boa manutenção do sono, eu tenho uma boa síntese hormonal, né? Tá intimamente relacionado à noite de sono, né? Tá intimamente relacionado com o teu sistema de relaxamento, que é regido pelo GABA, né? Que é o neurotransmissor aí principal do sistema de relaxamento. Processo digestivo, secreção ocular, um monte de outras coisas que começa, exatamente, que começa na saúde do intestino. E tem muita, a gente ouve falar muito, principalmente na parte de musculação mesmo, do esporte, até crossfit, enfim, pessoas que fazem dieta, né, para o pessoal ficar muito ligado na qualidade, no aspecto das fezes. Total. Porque isso vai definir muito como é que você está se alimentando, como é que está a qualidade do teu sistema digestivo, se você está realmente excretando o que precisa ser excretado, né? E se você está realmente comendo com qualidade, né? Então, isso é muito interessante também. Não, eu brinco, hoje eu até postei hoje, porque eu tava conversando com duas amigas, né? Uma delas me mandou uma mensagem tão feliz e a gente começou a rir. Ela falou, meu cocô tá lindo! Meu, top, é isso, sabe? Sim. Nossa, Pri, eu tô olhando pra ele tá tão bonitinho, ele tá inteirinho, ele tá macio. Cara, a gente não pode tratar isso como, né, um aspecto ruim de se falar. Muitas vezes eu pergunto É necessário, ver. Exato. Sim. Você tem que olhar o seu cocô, cara, sim. né? Isso tá relacionado ao quanto de água que você ingere durante o dia. Quem faz a produção do bolo fecal são as bactérias que nós temos no nosso intestino. Quando a gente está num desequilíbrio, né? Nosso intestino é composto 85% de bactéria. Sim. Se a gente tem um desequilíbrio dessas bactérias que se chama disbiose, né? A gente tem uma má produção das fezes, a gente tem um espaçamento, uma alteração da permeabilidade intestinal, ou seja, vírus e bactérias que entraram, é um canal. Você já viu? Lembra da aula de anatomia? Né? É um canal. Sim. Teoricamente, tem que entrar e tem que sair. E o nosso organismo tem que blindar para que isso não passe. Não é à toa lá que é revestido por muco, né? Justamente para gerar uma aderência e jogar fora, não ser absorvido. E aí, quando a gente tem essa desbiose ou tem essa alteração na permeabilidade, a gente vai gerando espaçamento entre as células intestinais, que é uma camada única, e esses vírus e bactérias passam a adentrar, eles passam a adentrar no nosso organismo. E aí causa doença. Ou seja, o intestino está intimamente relacionado com o nosso sistema imunológico. Também. Olha que loucura. Concluímos que, se a cabeça não estiver boa, o cocô não vai estar bom. Exato. Se o intestino não estiver bom, a cabeça não vai estar boa, porque você vai ter uma diminuição da produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? Sim. E aí, consequentemente, regula todo o resto. Caraca. É bem doido, né? Muito. Isso é medicina integrativa. Caraca. E o mais legal da medicina integrativa é que vocês se preocupam também com a parte de efeitos colaterais, que é praticamente zero nos tratamentos, ou reduz muito, porque assim, pelo que a gente estava conversando outro dia, é diferente você fazer, que nem aquele tratamento de azodimetileno que você estava falando. Sim. É diferente de você fazer um tratamento desse comparado com um medicamento da indústria farmacêutica pesado, né? O impacto colateral disso é bem menor. Não é? Na verdade, é assim, né? Hoje, isso é uma briga de gigante. Por quê? Porque a medicina tradicional, ela defende que se você não tem deficiência de vitamina, você não precisa fazer reposição. Tá. O que é ok. Só que os parâmetros também são diferentes.
Os parâmetros de vitamina da medicina integrativa da medicina tradicional são diferentes. Tá. Então, quando você faz um exame lá no laboratório X e você vai olhar lá dentro dos parâmetros tá ok ou não, quando você leva para um médico nutrólogo ou de medicina integrativa, ele usa uma outra tabela. Então, muitas vezes, dentro da medicina tradicional tá ok, mas na medicina integrativa não está fora. ok. Exatamente. Óbvio, né? Eles têm muito menos efeitos colaterais porque os fármacos propriamente ditos, hoje eles atuam em um receptor, mas eles atuam em diversos outros, o que gera uma pancada de efeito colateral. Entendi. Só que o que a gente precisa considerar na medicina integrativa são alguns aspectos. Um deles, trato gastrointestinal, o seu poder absortivo, né? Por exemplo, vitamina C. Se você tomar 1 grama de vitamina C hoje, você não vai absorver mais do que 190 miligramas. É o processo, Entendi. é o quanto o seu organismo vai absorver. Então, aí é onde a gente brinca, né? Aí é onde eu entro e que eu acho isso o máximo. Cara, dá por via endovenosa. Porque via endovenosa não tem processo absortivo. Vitamina C é um potente antioxidante, sabe? Então, ele auxilia muito na prevenção de doenças. Hoje, as principais doenças que são as maiores causas de morte do mundo, câncer e doenças cardíacas, né? Cardíacas, Sim. cardiovasculares como um todo, são relacionadas a processos oxidativos, né? Você gera um processo oxidativo naquela célula, ela começa a ter uma replicação alterada para tentar ter um poder compensatório, onde ela vira uma célula neoplásica. Até ela adoecer. E você desenvolve o câncer, né? Outra coisa que produz muita substância oxidativa no nosso organismo, estresse. Estresse, quem não é estressado hoje? Todo mundo. Todo mundo é estressado, cara. Olha o meu tom de voz, tô quase grudada no teto. Todo mundo é estressado, Sim. né? O mundo é estressado. Sim. Então, aí é onde entra a beleza da medicina integrativa, que é você entender o que te dá prazer para te gerar uma compensação do teu estresse, né? Então, hoje eu tenho minha rotininha lá, que antes de eu dormir eu faço um chazinho quente. Muitas vezes eu tomo um banho só com a vela ligada, uma vela aromática, né? Você tem os óleos essenciais que ajudam nesse sentido. E isso é individualizado. Cada um tem que entender o que faz bem para si, né? Sim. E passar a aplicar isso no cotidiano, porque tudo é uma questão de equilíbrio, né, Brício? Tudo é uma questão de equilíbrio. Sim. As sensações a sensação de fazer algo prazeroso acaba compensando o estresse, então, é isso? Totalmente. Totalmente. Quando você faz algo que te dá prazer, você secreta aí hormônios e neurotransmissores que vão atuar no teu sistema nervoso central e vão te trazer uma sensação de bem-estar e saciedade e felicidade. E aí é onde você fica bem com a sua mente. Sim. Né? E com todo o resto, consecutivamente. Quando você tá bem com a sua mente, você tá bem com o seu corpo. Só que a gente não pode esquecer da nossa alma também, né? Importante. Nós somos, né? É muito legal, assim, quando você olha, né? A medicina quântica. Nossa, é demais. Uma viagem. Isso é mó brisa. Né? E assim, é a regência do universo no teu corpo, né? O quanto você abre os canais para que isso entre dentro de você. São aqueles lugares que a gente não se sente bem, né? Que a gente vê que muitas vezes são tóxicos, né? Hoje as pessoas falam de tudo isso, mas elas não fazem nem ideia do que estão falando. Né? É um relacionamento tóxico. Por que ele é um relacionamento tóxico? Sensacional esse tema. Porque ele te faz mal. Sim. Então, de fato, ele é tóxico. Né? E por que ele te faz mal? Porque, de alguma forma, ele invade o teu canal e gera uma sensação ruim pro teu sistema nervoso central. Sim. E aí, o que ele faz? Ele adoece o teu corpo. Então, olha como faz sentido tudo isso, né? Vai ter gente que vai escutar e vai falar lá, malucona, mas a doida do aplicativo das estrelas. Não conta essa história. Cara, que isso, olha, meu maravilhosa essa história. Gente do céu. O aplicativo das estrelas. Deu o que falar isso aí. Deu o que falar, meu Deus. Eita, quase custou minha vida. E um celular. Um abraço pra galera do Vidigal. O celular era menos mal, né? Um abraço pra galera do Vidigal. Um abraço. Pessoal educado, pessoal gente boa. Foram educados, né? Muito. Guarda essa merda. Cara, sensacional essa história. E eu só tô vendo o aplicativo das estrelas. Guarda. Eu só queria entender os astros. Cara, que rolê maluco. E aí, o que eu falei pra você depois desse rolê?
que tava um clima estranho, esquisito ali, não tava muito amistoso. Exato, entendeu? Por quê? Porque abriu nosso canal, né? Que por também uma... gera efeitos colaterais Totalmente. no nosso organismo, Totalmente. né? O que não é da nossa matéria acaba se materializando de outras formas. Sim. Nossa, falou bonito Caraca, agora, hein? hein? Nossa, eu vou Anota aí! Vou anotar. Não, e é bem isso, né? Porque, pô, do mesmo jeito que nós temos receptores e neurotransmissores, o nosso corpo também acaba sendo... Nosso corpo acaba sendo um sistema macro do que nós somos e acaba também sendo um receptor para canalizar outras coisas. Cara, falei bonito de novo. Falou. Caraca, Tô adorando. Eu vou anotar esses Quer trabalhar depois. comigo? Olha que eu vou... eu tô adorando. Caraca. Não, e é muito louco, porque dependendo da situação, precisa ser tratado também. Totalmente. Precisa ser tratado. Então, e isso também aborda, né, na medicina integrativa. E é um cuidado, além de tudo, que o pessoal chamava muito, essa coisa holística e tudo mais, que acabou agora sendo mapeado para ser estudado de uma melhor forma e afunilar alguns tipos de encaminhamento e tratamento, né? Isso é sensacional. Não, e hoje você consegue tratar até crises de ansiedade, depressão, dentro da medicina integrativa. Como é que se trata que você isso? consegue resgatar esses pacientes das drogas tradicionais. São macetes bioquímicos. Né? Hoje você tem aí alguns mapeamentos genéticos, que é muito bacana. E que assim, quando você faz mapeamento genético, o cara fala se você tem o exame, né? O cara não, o teu corpo, né? Prazer, vulgo eu. Ele te aponta, né? Se você tem predisposição para desenvolver doenças cardiovasculares. Então, o médico, o nutricionista, o farmacêutico, a equipe multi, né? O psicólogo, ele vai trabalhar de forma que faça uma dieta voltada para uma prevenção nesse sentido, faça uma suplementação adequada, né? Tudo voltado para a prevenção de algo que você possa desenvolver. Acho que foi a Angelina Jolie, não foi? Que tirou os seios. Exato, fez mastectomia. Por quê? Porque ela fez um mapeamento genético e ela tinha alto risco de desenvolver câncer. Né? São coisas que a maternidade não conta, né? A maternidade é linda, blá. Cara, você vê a quantidade de glândula que a mulher tem nas mamas e que isso, de alguma forma... Gerou uma polêmica na época, né? Todo mundo falando mal e blá. Cara, tem dinheiro, tira, põe silicone, é uma prevenção de doença, né? Não deixa de ser. Então, hoje você consegue mapear tudo isso. Se você tem risco para desenvolver diabetes, se você tem risco para desenvolver obesidade, qual que é a melhor dieta adequada ao teu tipo sanguíneo, porque isso também influencia, né? É muito legal hoje quando a gente está fazendo o protocolo, né? Claro, né? Eu faço a consulta farmacêutica e dou o protocolo, eu faço um acompanhamento durante esses 7 dias. Algumas pessoas não se sentem bem com a dieta. Por quê? Por conta do biotipo, por conta do tipo sanguíneo. E aí é onde a Nutri entra e faz adequações. Metabolismo tem a ver também? Totalmente. É mó barato. Até biotipo tem a ver. Caraca. Dietas do Mediterrâneo. É muito legal. Que legal. E você faz todo esse mapeamento a partir de um exame genético. Né? Então, você já trabalha de forma prévia. Para quê? Para que o indivíduo não adoeça. Né? E o objetivo é que você tenha qualidade de vida. Né? Hoje a gente sabe que muitas coisas são relacionadas à nossa mitocôndria. A nossa mitocôndria é responsável pela produção de ATP. Né? Um indivíduo, a gente tem uma média de produção de ATP aí por célula de 38 ATPs. ATP é maravilhoso. Pra quem não conhece, ATP, adenosina trifosfato. Que isso, caraca, monstro! moleque. Ele estudou real! Eu sei por causa da creatina, que ajuda no ATP e no ADP. Então, e que faz, na verdade, é o que gera energia para os teus processos metabólicos. Né? E aí é onde você tem quando você não tem as tuas mitocôndrias funcionando de forma saudável, você tem aí uma sensação de fadiga, você tem um aumento de predisposição para desenvolver obesidade, porque o teu organismo não está trabalhando de forma adequada. Então, hoje a gente tem ferramentas aí suplementares
suplementares, né, por várias vias, via oral, intramuscular, injetável, que você faz você dá esse suporte ao teu organismo para que você extraia dele o melhor funcionamento possível. Né? E você trabalha com essas regulações. Dá uma otimizada, né? No totalmente, processo totalmente. de quebra. Opa, eu semanalmente, uma coenzima Q10 ali no bumbum, pau e bola, vambora. Pra que serve isso aí? Na verdade, ela é um substrato que é produzido pelo próprio organismo, né? E que tem a função de garantir a manutenção do teu funcionamento. Tá. Então, não vamos dizer que ele acelera o metabolismo, porque não é isso, né? Quando a gente fala que acelera o metabolismo, a gente pensa na cafeína e pensa... Não, ele só dá um substrato ali para que o teu organismo continue trabalhando da melhor forma possível. Entendi. Então, eu suplemento semanalmente, tá tudo bem. Né? E aí a gente trabalha dessa forma, legal, mas sempre considerando a individualidade mesmo, sim, de cada um, a necessidade de cada um. Sim. Né? Você acha que essa medicina integrativa ela pode somar com a medicina do esporte para atletas de alta performance? Total. Porque eu acho que é uma coisa que está crescendo bastante, né? Principalmente a parte do fisiculturismo, de competição, hoje em dia não, acho que de uns 3 ou 4 anos para cá, pelo menos eu vejo que tem muita gente que consegue um resultado legal na academia. Aí tem aquela linha tênue, né? De você estabilizar ali ou de você romper a fronteira e ir pro palco. Fazer um treinamento, um protocolo específico para competição. Só que ao mesmo tempo que, é legal, é desafiador pra caramba você subir num palco, competir, ganhar um troféu, ser destaque, vencer as suas barreiras ali, depois a manutenção e o conserto daquilo tudo é bem trabalhoso. Então, aí a gente entra numa outra linha tênue, né? Hoje se confunde muito a medicina integrativa com a medicina estética. Tá. Né? A medicina estética é a medicina de performance. Quem precisa de performance? Atletas. Sim. Né? Se você não é atleta, para com essa ideia de querer ter uma resistência de um atleta, um corpo de um atleta. Por quê? Porque vai ser necessário algumas modulações hormonais e que, de uma forma indireta, te trazem efeitos colaterais, só que esse não é a tua ferramenta de manutenção da tua vida, né? E lembrando que o atleta, ele não tá o tempo inteiro, tipo, full time, naquele parâmetro, naquele padrão. Ele tem os ciclos de pré-competição, de competição e o pós, né? Não, ele tem um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar ali o tempo todo. E outra coisa, né? A gente não pode comparar o rendimento de um cara, por exemplo, que treina 4 horas por dia com um cara que treina 45 minutos com a turma, cara. Entendeu? Exatamente. É diferente. Exatamente. Só que o cara que treina 45 minutos com a turma hoje, ele quer ter o rendimento do cara que treina 4 horas por dia. O rendimento e o físico. E o físico é humanamente impossível, né? Então a gente volta para a individualidade. O que é melhor para você? Né? A gente tem diversos médicos integrativos do esporte hoje, né? O Dr. Terui, que é o médico do Flamengo, que tipo, é um baita médico da medicina integrativa. Mas a formação dele é para atletas de alta performance, né? Então a gente precisa entender tudo isso e respeitar. Não adianta você chegar no médico e falar, eu quero corpo XYZ, eu quero fazer tanto de carga no snatch. Cara, volta pra base. Quem é você no universo, né? E aí, sim, vamos trabalhar em cima disso, né? Então, tudo isso precisa ser considerado de indivíduo por indivíduo. Por que eu te falo isso? Porque tem muita gente que hoje me procura e fala assim, Pri, eu quero emagrecer. Aí eu falo, vamos fazer o protocolo intestinal? Vamos entender como que é a tua relação com a alimentação? A pessoa fala, não... 7 dias comendo mato, não quero. Sem beber final de semana, não quero. Cara, desculpa, então você não é o meu cliente-alvo. Tem um preço que se paga pra chegar no objetivo que se quer, né? E outra, manutenção da saúde, Brice. As pessoas precisam entender que elas precisam ter saúde, cara. Né? É a eterna proporção, 80-20. Não há problema nenhum, eu não sou... Você me conhece, cara. A gente bebe final de semana e tá tudo bem. Só que, cara, eu não posso começar a beber na quarta e parar no domingo. Olha a minha proporção. De 7 dias eu bebi 4, não bebi 3. Né? Eu costumo dizer que uma das piores drogas que a gente tem hoje, hoje não, a vida inteira, pro nosso organismo, é o álcool. O álcool, ele interfere em diversos sistemas. Né? E desde hormônio até... Tudo.
rim, fígado, sistema nervoso central, tudo, Uhum. né? Trato gastrointestinal, então, enfim. WhatsApp, um monte de coisa. Brincadeira. WhatsApp. Tá no modo avião, né? No modo Beba, avião. põe no modo avião, pra não ter Exatamente. problema. E nunca deixa contato de ex salvo. Exato. Eu não tenho esse problema. Sensacional. Mas é tudo isso, né? É tudo isso. Então, assim, E é que nem a gente tava falando, a estética, hoje em dia, ela tá cada vez mais distante da saúde, né? Porque, que nem você falou, pô, beleza, eu quero emagrecer. Tá bom, então a gente vai recuperar um pouco a tua saúde, vai mudar um pouco, que nem você falou, o protocolo. A gente vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, né? Uma ressignificação da tua questão com a tua alimentação, né? Sim. E a pessoa não quer, ela quer praticidade a qualquer custo. Exato. Independente se vai custar saúde ou não. E aí, meu, daqui a 20 anos. Não, qual eu tô preço que você paga? preocupadíssima, porque eu nem lembro o nome daquela droga agora que todo mundo injeta na barriga pra emagrecer. Sei lá. Vitória, alguma coisa assim. Na verdade, é um medicamento para diabetes, né? É um medicamento que foi desenvolvido para diabetes e que ele Nossa, eu já ouvi falar induz a secreção de insulina, disso. né? E aí, ele é vendido isento de prescrição médica. Ozempic? Caraca, fui Foi um longe agora, hein? monstro. Fui longe agora, hein? Eu comemoro de centavos e você comemora de milhões, Fui né? longe agora, hein? Meu, tava uma moda desse negócio, mas é extremamente preocupante. Tá uma moda, não tá uma tava, moda ainda? Tá. Cara, isso pra insulina é extremamente perigoso. Perigosérrimo. Você vai ver. Nossa. Ó, Brício, escreve o que eu tô te falando. Esse podcast vai ficar salvo. Vai. A gente vai ver daqui a 2 anos e vai ver o que eu tô falando. A gente vai ter uma geração de diabéticos, de diabetes tipo 2, induzidos por medicamento, né? O nosso organismo, ele é muito esperto, cara. Por que quando a gente tropeça, a gente põe a mão pra não cair? Reflexo. Do quê? Proteção, né? Tipo... Do quê? Sistema nervoso central. Sim, Ele é individualista, né? Porque quando a gente cai, por mais que a gente vá bater a canela, quer ser o que seja, a gente põe a mão para proteger o rosto. Sim. Por quê? Porque ele se autoprotege. E ele faz isso com o corpo dele como um todo, né? Então você vai dar medicamentos que induzem a produção de insulina, o que ele vai fazer? Eu vou ficar produzindo insulina? Deixa lá. Espera vir a droga. Exatamente. Se não tá vindo a droga, é porque não tá precisando. Uhum. Né? Então, tudo isso acontece. É que nem o povo que às vezes fica constipado e ao invés de regular a alimentação, continua comendo um monte de farinha branca, que vira aquele bolo fecal duro que não sai de jeito nenhum, Sim. né? Aí vai e toma um medicamento, um laxativo. O que é o laxativo? O laxativo, ele é irritante à mucosa intestinal. Então, o que ele vai gerar? Ele gera uma irritação na mucosa, você expulsa o que tá ali te irritando, só que o que ele fala? Eu vou ficar trabalhando, vou ficar fazendo motilidade, vou nada, tomar remédio. Ficar preguiçoso ali. Exatamente. Lembrando que a diabetes chega num ponto que ela vira irreversível, né? Totalmente. Ela não tem recuperação. Não tem recuperação. Adeus pâncreas, um abraço, não tem mais insulina. Acabou. E já era. Exato. Aí, Exato. Já que você gosta de ficar tomando a picadinha do Vai Ozempic ficar, aqui na barriga, agora você vai ficar tomando insulina E depois real. vai ficar cheio de nódulo na barriga, Sim, porque sim. está estimulando aquilo, né, com uma Sim. seringa. Uhum. Além de ficar, né, dependente do medicamento pro resto da vida. Sim. Isso acontece muito também com a testosterona, né? Pelo uso de anabólico, cada vez mais nas academias e tudo mais. Ah, não, é só um ciclinho, é só um ciclinho, é só um ciclinho. E aí depois a pessoa tem muita dificuldade para retomar e retornar a testosterona normal dela. Porque Exatamente. fica tanto tempo no sintético que não rola. O corpo não vai produzir. É isso. Tudo isso acontece com todas as vias metabólicas dentro do nosso organismo. Então a gente precisa respeitá-lo. Tô te chutando, né? Desculpa. De boa, relaxa. Eu tô... Daqui a pouco eu tô... Pôr o cinto de segurança aqui na Pri. Rodopiando. Rodando aqui. Eu vou quebrar o microfone. Vai ser o baú da Nossa, felicidade, a Pri. E a Pri vai perdendo força. Sensacional, meu. É isso, e é tudo isso, né? Cara, é muito importante a gente conscientizar a galera que dá pra mudar esteticamente com saúde,
mas que precisa, que isso não vai vir de graça. Precisa de um esforço, precisa de dedicação, né? E tratando-se do nosso corpo, quanto menos esforço, maior o preço que se paga, né? Esteticamente, porque o procedimento estético não é barato. Não. E o preço maior que se paga é com a saúde, né? Exato. No futuro. E tudo é processo, né, Brício? Sim. Lá no comecinho, há 5h30 atrás, você falou essa questão do processo, né? De que as pessoas querem chegar no objetivo final, só que elas não querem caminhar, né? Sim. Cara, se você precisa emagrecer 40 quilos, meu brother, você não vai emagrecer em 2 meses. Exatamente. Respeita o teu corpo, né? Exatamente. E faça dessa jornada uma jornada prazerosa, né? Eu tava com um cliente em acompanhamento agora com a nossa equipe e eu sei que ele gosta de tomar uma cervejinha, né? E ele parou de tomar cerveja. Não, enquanto eu estiver fazendo o tratamento, eu não vou tomar Falei, cara, quando você vai jogar bola com teus brothers no sábado, toma uma cervejinha depois, né? Quem olha fala, nossa, ela tá induzindo o cara. Não é, porque sabe o que vai acontecer? Depois ele vai voltar a beber, e aí ele não vai beber só sábado, ele vai beber sexta, sábado e domingo, às vezes. Sim. O que vai acontecer? Ele vai engordar. Vai absorver o dobro. Ele vai engordar. Então, faça disso um processo, Sim. né? O que o álcool significa na tua vida? É o momento do encontro com teus amigos? Então toma uma cervejinha com teus amigos, você não precisa beber uma caixa. Bebe 2 e tá tudo bem, né? Mas vai fazendo com que o teu corpo se acostume com esse novo processo. A nova medida ali, não precisa ser muito, pode reduzir e tudo mais. Exatamente. É que nem a gente tava falando do carboidrato, né? Tem gente que faz aquelas dietas, não é nem low carb, é no carb, né? E você zerar um carboidrato e depender só da quebra proteica pra suprir aquilo, esquece. Tipo, loucura. Não vai rolar. E aí, quando você retoma o carboidrato, o teu organismo ele vai absorver, ele vai devorar aquilo. Não, ele vai falar, pum, que susto. Ele não sabe quando ele vai ver aquilo de novo. E aí vai reter o dobro. E aí você dá aquela sanfonada de novo, perde tudo. E aí o que a pessoa faz? Volta para aquela dieta extremamente prejudicial. Restritiva. Sim. E o carboidrato ele é muito importante no nosso processo metabólico, porque é dali que vem também. Aí eu não sei se eu vou falar besteira, você me corrige. Tá me dando uma aula. Não. Continue, senhor. Mas é dali o também entrevistado de hoje. Sou só um entusiasta aqui. Não, mas acho que é dali que vem também a produção de regular a produção de insulina, regular a produção de vários outros de várias outras sínteses que precisa acontecer. Né? Inclusive, acho que a ATP também ou não? Na verdade, né, a maior fonte de ATP do nosso organismo é o carboidrato. Né? São 3 vias metabólicas. A via da glicogênese, que é a mais fácil, porque ela é uma molécula mais simples, então é mais fácil dela ser quebrada para produzir ATP. Depois vem os ácidos graxos, que são as moléculas de gordura, né? Então, quando a gente diminui aí a glicogênese, né? A gente passa a quebrar ácido graxo. Então, onde a gente entra no processo de déficit e de emagrecimento. Por isso que as dietas, elas têm que ter o carboidrato reduzido, mas não anulado. Exato. Porque para resposta rápida, meu brother, é o carbo. É ali a reservinha é o de carbo. emergência. Né? Porque quando você vai fazer atividade física, você toma D-ribose. É o carbo para atividade física. Aí vai me engordar? Lógico que não, é para você usar naquele momento, é a tua resposta rápida. Quem corre longos percursos, por que dá essas ofertas no meio do caminho? Porque você precisa dessa resposta rápida para a produção de ATP. Né? E aí depois vem os ácidos graxos e por último vem a proteína. A proteína é a molécula mais difícil de ser quebrada dentro do nosso organismo. Ela é uma cadeia de aminoácidos, né? Aminoácidos lá de mãozinha dada, fortão. Então, é muito difícil você quebrar isso. Então, as pessoas, elas se iludem nessas dietas restritivas. E outra, carboidrato está relacionado com sensação de bem-estar. Beleza, vai fazer uma dieta zero carb, no carb, vai separar do marido, vai ser mandado embora do emprego, vai ficar magro e solitário. Então é isso que você quer. Exato, cara, ninguém te aguenta. Verdade. Ninguém te aguenta, né? Por que quando você come chocolate você tem um prazer? É carbo, cara, é carbo. Né? Então é isso que as pessoas têm que pensar.
Só que o processo de emagrecimento, ele é sempre baseado no déficit. Você nunca pode ingerir mais do que você queima. Sim. Então, respeite isso dentro da tua dieta. Né? Outro dia veio uma cliente para mim, eu não chamo de paciente, porque paciente é o cara que está com paciência de esperar algo, Tá. né? O cliente não, o cliente ele vem em busca de satisfazer alguma dor que ele tenha. Tá. Então, eu preciso ser um instrumento desse processo, né? Então, o meu cliente, ela veio, ela estava com uma dieta de 500 calorias por dia. Meu Deus do céu. Cara, Tá juro, doido. eu quase peguei uma barra de chocolate e falei, minha brother, come agora, por favor. Como é que, por favor? Rapidão, come aqui. Rapidão. Tipo, meu, Tava amarela que já. isso? Ela tava mal-humorada. As funcionárias dela falaram, Pri, ela é mó de boa, ela tá insuportável essa semana, ninguém aguenta. Tá doido. Não se faz isso com o indivíduo, sabe por Não. quê? A meta dela era perder 15 quilos. Ela ia perder 16, mas ela ia engordar 18. Sim. Por quê? Porque depois ela vai comer, ela vai com tanta sede ao pote. Aquela ginástica pra compensar a Poxa, saciez, né? entendeu? Né? E é muito louco porque, às vezes, o basal passa batido na formulação da dieta, né? Ah, Total. não quero nem saber do basal. Eu vou logo... Isso aqui eu vi em algum lugar, eu vou fazer, vou comer 500 calorias por dia. E dane-se. Meu, se o basal dela for 1.500, 2.000, lascou. Exato. Problema de saúde, exato, sobrecarrega a rim, um monte de coisa. Exato. Então, assim, mas aí é aquelas coisas milagrosas, né? Uhum. Você vai emagrecer? Tá bom. Você tá nervosa, tá ansiosa? Beleza. Em 60 dias, você vai emagrecer aí os teus 18 quilos. Tá, mas e depois? Já era. Né? Esquece. Então, assim, é entender que é processo. E não é por nada, né? Aí ela veio conversar com quem? O meu coração fica como? Aí Quentinho. sim. Porque, pô, né? E aí eu acho que é muito uma troca, né? Sim. Tipo assim, o que você comeu no final de semana? Eu sempre pergunto. Final de semana eu fiz um macarrão com molho branco. Tá, você optou por um macarrão integral? Ai, não. Cara, é o mesmo gosto. Uhum. Né? Começa a fazer trocas justas. Glúten é extremamente inflamatório. É. Só que a gente não pode tirar o glúten da alimentação, porque senão a gente fica celíaco. Uhum. Mas algumas trocas você pode fazer. Né? Então, quando comprar um macarrão, compra um macarrão integral sem glúten. Né? Vai fazer um molho branco, faz com creme de ricota. Sim. Não precisa meter ali um creme de leite com requeijão integral. Então, assim, você não tira o prazer do indivíduo, mas você começa a dar trocas justas para ele, né? E aí ele vai ganhando qualidade. E vai ganhando qualidade. Isso é legal. E vai ganhando manutenção da vida. Sim. E vai ganhando longevidade. E aí a gente vai estar todo mundo andando E na aí praia, entra a saúde. E aí entra a saúde. É isso. Junto com a estética. É isso. Que é muito difícil a galera entender a importância disso hoje, né? Eu vou quebrar as operadoras de saúde, tô brincando. Atenção, atenção! Não, mas é muito legal porque, de um jeito ou de outro, vai virar uma tendência isso. Vai virar... Já é, né? Sim, Já é. Se mas você tá cada vê vez hoje, mais... quanto você escuta aí nas operadoras de saúde? Medicina preventiva, medicina Sim. preventiva, medicina preventiva. Sim. Eles estão batendo cabeça, estão tentando. E porque aí entra no outro lado, né? No outro lado que eu também trabalho, que é a medicina tradicional. Uhum. Cara, hoje o sistema de saúde não se paga. Não. Ele não se paga. A sinistralidade é muito alta. Exatamente. A sinistralidade é muito alta. E quem paga a conta? Lascou, né? O usuário. Todo mundo. O usuário. Porque vai reajuste em cima de reajuste, em cima de reajuste. E aí cada vez mais fica inviável a pessoa sustentar aquele plano naquela operadora. Exato. Ela faz o quê? Migra. Aí dá sinistralidade para uma outra operadora. E aí continua esse ciclo vicioso. Ou ela vai para o SUS. Ou vai para o SUS. Que hoje, infelizmente, nos grandes centros, eu costumo dizer, nosso Brasil ele é muito misto, né? Uhum. Em muitas regiões, a medicina preventiva, com os programas Melhor em Casa, etc., ela funciona legal. Mas nos grandes centros isso é mais difícil. Sim. E outra, a gente acaba canalizando que os outros municípios não conseguem manejar. Então, você vem para os serviços que têm uma expertise, digamos, maior de atendimento, né? E cria aquele funil, cara, que não dá conta, sobrecarrega. Sim. Né? Então, aí o cara vai pensar 2 vezes antes de ir, porque ele vai falar, eu vou chegar lá, vou ficar 4 horas, não vou. Uhum. Só que aí o problema de doença dele piora. Agrava. Vira uma emergência depois. Exato. E aí aliás, vira uma urgência, né? Não é nem uma urgência. emergência, vira uma urgência, né?
E aí você precisa pensar o quê? Quanto que você está investindo na tua prevenção? Sim. Para que você não use, né? Para que você, de fato, não precise usar o sistema de saúde, cara. Né? Sim. Eu vou te falar, Brício, assim, eu costumo dizer que eu sou o meu maior laboratório. Eu não sei te dizer qual foi a última vez que eu precisei procurar um pronto-socorro, cara. Que legal, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, até na própria pandemia, né, que eu trabalhei lá dentro mesmo, fiz farmácia dentro de unidade de UTI Covid, né? Tu abria a porta, tu viu o Covid voando, no sentido figurado, mas é real. Fazendo inalação com... Pô, meu pai, cara, meu pai com Covid, eu fazia inalação nele, meu. Eu não fiquei doente, mas eu tinha lá os meus vitamina D. Todo mundo desmerecendo a vitamina D. Cara, a vitamina D segura organismo, aumenta a imunidade, contribui na prevenção de doença. Sim. Então, não quero falar mal, deve ter sido uma loucura pra você também, porque assim, era uma doença nova. Total. Não tinha protocolo definido. Não tinha. A gente não sabia como é que era o comportamento dessa doença, quais eram os processos dela. E cada hora saiu uma notícia diferente de medicamento pra piolho, de medicamento pra isso, de medicamento pra aquilo. E você falava, velho, da onde esse pessoal tá tirando essa informação? Sabe? Tipo... Eu conto ou você conta? Cara, surreal. Deixa pra lá. Tá, ok. Então... então, cara, tipo assim... Virou um negócio de lavagem cerebral, Total. assim, sabe? Tipo, não, falaram que tomar remédio pra piolho vai proteger... Não sei. Eu falo, meu irmão, como assim? Meu Deus. Tomar, sei lá, tipo, tinha os cloroquiners lá, a galera da cloroquina. Eu falei, velho, qual que é o estudo científico que comprova isso? Da onde vem isso? A própria OMS, aí falaram, não, porque a OMS não sabe de nada. Falei, não sabe. É você que sabe, então, né? Lírio do campo. Caraca. Porra. Deus, cadê você? Tá na hora de voltar. Sabe? Tipo assim, pô, vai querer dizer que um medicamento para piolho funciona, um medicamento para malária funciona, sendo que a própria OMS estava dizendo que os tratamentos eram, tipo, sintomáticos para a pontualidade que aflorava ali na doença, né? E a galera mandando medicamento para dentro, eu falava, gente, calma aí, que é isso, velho? E detalhe, né? A própria indústria farmacêutica que desenvolveu, né, o remédio para piolho, foi a mesma que publicou falando, gente, não existe comprovação científica como antiviral. Sim. Não existe. Sabe qual que era o mais legal na pandemia? É que os estudos eram publicados. Total. Publicados. Era de acesso público. Você entrava no laboratório, na farmacêutica, lá na gringa, e eles publicavam os estudos. E você podia baixar e ler, e tirar alguma conclusão. E você sabe que o PubMed, né, que é a maior plataforma de artigo científico, todos os artigos relacionados à Covid, eles eram gratuitos. Eu baixei algumas coisas pra ver, porque todos gratuitos. Até hoje, continua, tudo gratuito. E aí eu falei, pô, eu vou baixar isso aqui pra ter alguma base pra argumentar. Eu gosto de questionar, eu sou questionador, né? Mas para eu questionar, eu preciso entender alguma coisa. Então eu vou lá de curiosidade e vou me alimentar daquilo de uma fonte segura, do dono da informação, do laboratório. Ah, porque o laboratório tá mentindo. Eu falei, gente, tá mentindo, o que tá acontecendo, cara? Desmereceram a comunidade científica num grau. Sim. Estudioso sou eu, né? Tipo, a galera tava nesse nível, né, cara? Lógico. Tipo, meu... E pra você deve ter sido uma loucura ainda se confrontar com tudo isso. Na verdade, assim, eu tentei abduzir, né? Num primeiro momento comecei a brigar. Aí depois eu entendi que era melhor eu tirar esses cérebros de minhoca da minha frente pra eu não adoecer. Sim. Né? Então eu fiz uma limpa ali nas minhas redes sociais, mas antes briguei um pouquinho. Mas, assim, eu defendo a ciência, cara. Desculpa. Né? Eu costumo dizer, ainda mais hoje que eu trabalho com tecnologia, na saúde a gente não acha nada, né? Tudo alguém estudou, tudo teve um N, tudo tem um grau de probabilidade, né? Uma comprovação. Então, assim, a gente não acha nada, cara, não sou eu que falo. Tudo baseado em estudo. Tudo baseado em estudo. Então, assim, e uma das minhas linhas de atuação também sempre foi o stewardship. Stewardship, na verdade, é entender como os micro-organismos, bactérias e afins, se comportam no ecossistema como um todo. Nos animais, nos seres humanos, na comunidade, né, no saneamento básico, enfim. E aí entra a utilização de antibióticos.
E tem alguns estudos que mostram que usou-se 70% mais de antibiótico do que de fato se precisava. Nossa. Por quê? Porque as pessoas estavam com uma infecção viral, a qual não existia medicamento para, mas muitos médicos, e aí eu também não julgo, tá, Brício? Porque, principalmente ali no primeiro ano, tratou-se coração, cara. Sim. O que o cara ia conseguir dormir tranquilo e gerar uma tranquilidade pra família era a ferramenta de trabalho, tava todo Sim. mundo aprendendo, Sim. né? Então, Era tudo muito novo pra chumbava todo de antibiótico, de antibiótico. Mas qual que é a comprovação disso? Nenhuma. O cara tem uma infecção viral, não tem uma infecção bacteriana. Sim. Hello! Sim. Entendeu? E as manifestações também, você tem alguns times, né? Meu, o cara fez procedimento invasivo, precisou ser colocado no tubo, né? A gente sabe que existe uma margem de risco ali depois de tantos dias Pra que ele tá no tubo. infecção, Pra bactéria. Exato. sim. E precisa de fato. Exato. Precisou passar sonda, precisou passar catéter central, né? Para acesso. Sim. Mas você tem sinais e sintomas e exames laboratoriais que te ajudam nessa tomada de decisão. Foi punk, viu? Foi fácil não, foi punk. Imagino, meu. E aí a farma aqui, filho, ó, girando vários pratinhos. rebolei mais do que tô rebolando aqui na cadeira. Chupanita. Caraca, pra conseguir garantir mesmo o acesso, né? Sim. Bem dark, assim. Tenso. Deu um monte de cabelo branco. Graças a mas Deus. isso aí... Graças a Deus eu pintei. Isso aí dá pra pintar, isso aí de boa. Não, e depois aí dessa mudança, né, cara, eles sumiram, tu acredita? Estresse Sério? puro, Caraca, que loucura. Estresse puro, meu. É muito O louco. bagulho é isso. doido. Reflete em tudo no nosso tudo, corpo, não tem jeito. Tudo. O que a gente absorve, a gente expele, tipo, de alguma forma. Exatamente. Não tem jeito. Se manifesta no nosso corpo de alguma forma. Exatamente. A gente é uma esponjinha. Total. Pra tudo. Pra tudo. Né? Pra tudo. Que louco. Pri, e é top. você quer deixar algum contato do seu novo projeto, da sua nova empreitada aí, ou sua rede social pra galera te seguir? Se você puder aí me ajudar, né, nessa... Ó, fala nessa câmera Oi, aqui gente, pra galera. prazer, eu sou Priscila. Não, na verdade, a gente tá construindo um trabalho bem legal, né, o meu Instagram... Priscila Sartori com SC2Ls. Minhas amigas tiram um sarro disso, porque eu sempre, quando vou falar pra alguém, na verdade, eu preciso falar que é com SC2Ls, porque as pessoas não sabem. Sim. Né? Então, mas elas tiram um sarro disso. Já virou teu sobrenome do sobrenome. Priscila Sartori, eu escuto elas assim no fundo, com SC2Ls. Eu sou mó meme, eu não sei porquê, sabia? Tadinha da Pri. Não pode se falar assim com ela, gente. Eu sofro bullying. Bullying educa, né? Eu acho. Caraca. Não, mas assim, principalmente quem quiser vir junto nessa jornada, né? Bora aí garantir manutenção da saúde, manutenção da vida. Sim. Eu acho que é o que a gente tem de mais nobre, né? A gente estar de bem conosco, né? E principalmente trabalhar com a prevenção das doenças. Eu acho que a gente abordou tudo que a gente podia, o outro lado da moeda, que é muito cruel, que é muito duro, que é muito sofrido, Sim. né? E que, então, o que a gente puder fazer aí para contribuir para uma comunidade saudável, o meu sonho, né? Eu tô fazendo meu processo de branding aí, desenvolvendo minha marca. Irado. E aí eu tava conversando, né, com a menina que tá me assessorando, e aí ela falou assim, cara, qual que é a tua missão? Eu falei, cara, a minha missão é ter uma comunidade saudável, meu, sabe? E é desafiador isso. Muito, É muito desafiador. Imagina, minha visão tem 150 anos, tô brincando. Caraca. Não, mas porque realmente é uma mudança comportamental, No cenário né? de hoje, é muito desafiador isso. Totalmente. Porque, que nem a gente falou, né? A medicina tá preocupada em consertar só um lado, mas o outro a gente vai mais pra frente. Agora a gente não vai se preocupar com isso, né? E a mudança de cultura, né, Brício? Eu acho Sim. que eu costumo dizer, eu dou... Só mais uma coisa que eu faço, prometo que vai Manda. Não, eu dou algumas palestras sobre cultura organizacional. Olha, né? que maneiro. E cultura da qualidade, é um dos meus braços aí também. E eu costumo dizer que, assim, a cultura, ela é o nervo. Ela é o nervo de qualquer pessoa, né? Se eu falar alguma coisa pra você que vai contra a tua cultura, você não vai aceitar aquilo. Sim. E não sou eu que vou mudar, cara, né? Mudar uma cultura comportamental é muito difícil.
E a gente vem de uma cultura de medicina tradicional. Porque a mudança, ela gera um desconforto Dor. e nem é frase pronta, né? É realidade isso. Eu costumo desconfortável. comparar a cultura com o nervo. Uhum. Cara, já sentiu dor Aquela nevrálgica? pensadinha, Pô, aquela pensadinha. né? Dói pra No cacete. ciático ainda. Nossa, né? Dói muito. Sim. E cultura é isso. Cultura é nervo. Uhum. Então, é fácil você mudar um todo. Agora, mudar a cultura é difícil. Sim. E é uma mudança cultural, cara. Mas que eu tô disposta e eu vou nessa jornada. E eu acredito muito no que eu faço. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada de sucesso. Eu acredito muito também. Pri, brigadaço Obrigada a por você, ter meu vindo. parceiro. Foi irado. Obrigada, viu? Muito legal o nosso bate-papo. Atenção aqui, você que assistiu esta aula de Priscila Sartori até agora. Não esquece de seguir a Pri. É muito importante esse movimento que ela está fazendo. É pensar no futuro, pensar com qualidade de vida. E lembre-se, estética nem sempre é saúde, mas tem um preço muito alto. A gente se vê por aí. Esse foi mais um Onde Parar Parou. E paramos por aqui. Obrigado, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Grande beijo. Valeu. Muito obrigada, É meu isso. brother. Caralho, sensacional. Meu. Quantas horas de papo?